Tem o senhor. Como é que é o nome dele? É o Marco. Marlúcia e Marcilene. Ali, ó. Deus abençoe. Opa! Deus abençoe sua vida, meu. Seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus. Obrigado, Ministério de Louvor. Eu não sei se o aspirante de Lom vai querer cantar. Mas se ele quiser cantar, mas pregar ele vai. Então vem cá, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Rapaz, eu nunca mais troco de microfone. É esse aqui, tá? Não me dê aquele outro lá não, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar por ele, irmãos? O aspirante Edilon vai entregar a mensagem do Senhor para a nossa vida. Vamos falar com o Pai. Meu Deus, aqui está o teu servo. Eu peço a Ti, ó Deus, pela sua vida. Ele é um homem abençoado, que Tu geraste, ó Deus, no Teu coração, o ministério do Teu Filho. E, ó Deus, também deste a palavra a ele. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que a Tua bênção e a Tua graça alcance a vida, ó Deus, da Tua igreja, através da vida do Teu servo. Que o nosso coração esteja aberto e receptivo à palavra que venha do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. E nós, ó Deus, estamos aqui como igreja e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus, pastor. A paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido. 2 Reis, capítulo 6. Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Deus vai continuar falando, assim como falou através dos louvores, até como falou nessa comunhão que nós estamos aí, conhecendo pessoas que estão nos visitando, e eu muito feliz aí com a minha família aí, nos prestigiando, vieram orar por mim, dose dobrada, né? Queridos, nós estamos num ano de crescimento, está sempre aquela palavra aqui, crescer, e eu pedi ao Senhor uma palavra ao seu coração, para que você continue crescendo, e Deus nos levou a falar sobre essa história que o profeta Eliseu viveu, que muito nos ensina. Portanto, que o seu coração esteja, como o nosso pastor Mauro orou, que o seu coração esteja aberto a ouvir a voz de Deus. Que o teu coração nessa noite esteja atento ao que Deus quer falar, as áreas que Deus quer que você cresça, porque o Espírito Santo, ele pode falar aonde o homem não consegue chegar, aonde a nossa voz humana não consegue alcançar. A Bíblia diz que esta palavra, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão do espírito e da alma, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Reis capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar e ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Queridos, quando a gente começa a falar sobre Eliseu, a gente começa a lembrar da sua história, em pensar que Eliseu era discípulo de um profeta nada menos do que Elias. E ele tinha um exemplo diante dele, um homem de Deus, um homem com muitas experiências com o Senhor. Obrigado, querido. Ele tinha grandes experiências, e Eliseu estava ali olhando e aprendendo com ele, e um dia brotou o desejo no coração de Eliseu, e de falar assim: eu sei que você tem feito grandes realizações, que Deus te usa de uma forma extraordinária,
mas eu quero que Deus me use dobrado. Eu quero que Deus me use 2 vezes mais. E querido, para encurtar a história, porque nós queremos avançar um pouquinho mais nessa história, o desejo de Eliseu aconteceu. No seu ministério, Elias realizou 7 milagres com o poder do Senhor. E Eliseu, no seu ministério, realizou 13 milagres. E ao morrer, os seus ossos foram sepultados e colocaram um homem no sepulcro. E o 14º milagre aconteceu. Ele recebeu a porção dobrada sobre a sua vida. Eliseu agora reúne, após Elias o ensinar e partir, Eliseu dá continuidade a esse ministério e começa a pregar a palavra. E há uma preocupação com Eliseu de ensinar a palavra e que as pessoas continuem pregando e ensinando aos outros. É o nosso Gessel daquela época. Ele começa então a ensinar os profetas, reúne os irmãos e começa a ensinar para eles aprenderem a profetizar, aprender a pregar, aprender a ensinar. Só que num determinado momento eles olham para os lugares em que eles estavam, e estava assim como nós começamos a colocar cadeiras aqui. Quando as pessoas começam a se achegarem, os irmãos, os diáconos, a diaconisa correm lá e pegam as cadeiras brancas e começam a colocar as fileiras aqui, porque o lugar está ficando estreito, nós estamos crescendo, Deus está abençoando, Deus está trazendo pessoas, Deus está salvando almas, Deus está restaurando as vidas, Deus está sustentando os que estão e trazendo mais para transformar para a glória de Deus. Porque é um ano de crescimento. E eles então não veem isso como um problema. E é importante a gente entender isso. A gente quer que isso aconteça mesmo. A gente quer que a coisa vai crescendo de uma maneira que nós vamos buscar soluções e encontrar projetos e estratégias para abraçar todo mundo, para todo mundo estar envolvido na obra de Deus. E é interessante a gente pensar, querido, que quando essa situação acontece, geralmente são os líderes que dão direcionamento. Geralmente é assim. Nesse caso aqui acontece diferente. Os alunos, os discípulos, eles procuram pelo líder, eles procuram pelo Eliseu e dizem: Eliseu, a gente tem uma solução com o que está acontecendo, o lugar que a gente está estreito. E é tão bom, pastor Mauro, quando alguém traz um problema para a gente, mas já traz a solução. Isso é maravilhoso, querido, porque levar o problema é até fácil, não é isso? Mas eles já levam o problema, mas já levam a solução junto e diz: ó, o lugar que nós estamos é estreito, mas vamos fazer uma coisa? A gente pega cada um que está aqui, a gente vai lá e cada um traz uma viga e a gente vai aumentar esse lugar e vai comportar mais pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E Eliseu então falou: ó, perfeito, pode ir. Querido, porque entenda uma coisa, Deus dá muitas visões para a gente. Deus dá muitas estratégias para a gente. E quem sabe no teu coração aí, querido, não tem uma estratégia que a gente está precisando aqui. Quem sabe alguma coisa que o pastor Mauro não pensou, que eu não pensei, que as lideranças do Gessel não pensou. O nosso aspirante Luciano ainda não passou essa ideia e de repente você chega: eu pensei nisso. E de repente é uma grande ideia, mas você guardou no seu coração e não falou. Querido, nós precisamos estar unidos cada vez mais. E o que acontece? Eles procuram, e então começa a colocar a coisa em prática, só que eles entendem que a autoridade para liberar é importante aquele caso. Só que ele entende também que a importância de ter o homem de Deus, de ter o profeta junto com eles é importante. Eles não querem abrir mão da presença de Eliseu junto com eles, querido. Que unidade, não é só união, é unidade. E Eliseu entende isso. E ele fala: eu vou com vocês. Eliseu então parte com eles, querido. Só que tem um grande problema, que tem um moço que ele não tem a ferramenta. Todo mundo tem o seu machado, todo mundo consegue o machado, e esse então vai pedir emprestado. E pedir emprestado é algo que preocupa às vezes a gente. Porque lembra daquelas recomendações: olha, eu vou te emprestar, mas você já sabe, esse machado
era do meu tataravô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai e hoje está comigo. Por favor, assim que você terminar, me devolva. Tu já recebeu alguma recomendação dessa quando precisou pedir emprestado a alguém? Eu já. E aí, querido, o que acontece? Ele pega o machado e ele parte todo mundo para a mata para buscar a sua viga. E de repente, pá, e cai a árvore, madeira, cai a árvore daqui, e ele está batendo. E ele escolheu bater numa árvore que estava logo perto do Rio Jordão, querido. E o que acontece? Quando ele bate o machado, o ferro solta do machado. E o que acontece? Vai cair justamente, não poderia cair num pedaço da terra aqui, do lado de cá, mas vai cair justamente lá na água. E, foi lá para o fundo. Entenda que a Bíblia não diz, ele foi procurar por Eliseu. Não, a Bíblia diz que na mesma hora ele olha e disse, meu Senhor, é emprestado. Porque Eliseu estava perto dele. O líder está perto do liderado. O liderado está perto do líder. A gente precisa estar próximo um dos outros para socorrer. Não é isso? A gente, o outro, quando precisa. Ele então, a visão de Eliseu é muito importante nisso, porque ele não vai buscar entender a eficácia do trabalhador e entender, porque Eliseu poderia dar um senhor sermão, não, senta aqui. Olha o que você me causou agora, querido. Olha as possibilidades que Eliseu poderia tomar de atitude. Poderia falar, olha o que você me causou. Todo mundo parado para te ver. Todo mundo preocupado, parou de cortar madeira, porque você olhou essa ferramenta antes. Você olhou se estava bem cavado, se não estava. Você não sabe trabalhar com machado. E poderia dar um senhor sermão nele e outras possibilidades, mas não, querido. O homem de Deus foi muito sábio. E ele tratou de resolver o problema. Ele falou assim, onde caiu? Porque ele não buscou procurar culpado. Muitas vezes nós fazemos isso, nós erramos. E muitas vezes a gente fala, foi você que fez isso, foi você que fez aquilo. E a gente faz às vezes alguns pré-julgamentos. E a gente não vai resolver o problema. Eliseu não perde tempo e diz, onde caiu? Porque quando fala onde caiu, ele quer resolver o problema. Ele não importa, não quer crucificar ninguém, não quer acusar ninguém, não quer apontar ninguém, não quer reclamar com ninguém. Ele quer resolver o problema. E ele fala onde caiu. E querido, eu começo a mexer com a gente agora. Porque ele sabia onde tinha caído. E o que acontece na nossa vida é que essa madeira representa a nossa parte humana. Porque o homem, a Bíblia diz, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A árvore na Bíblia, a madeira, é símbolo humano. E o machado é a ferramenta que tem a capacidade de fazer a obra. E nós também recebemos os dons de Deus que são emprestados. Tudo que nós temos na nossa vida, esse fôlego de vida, se o Senhor tirar, acabou a nossa vida. O corpo, os dons espirituais, esse talento que os meninos têm em louvar a Deus, esse talento que você tem de falar com as pessoas e as pessoas param para te ouvir, tem prazer em estar junto com você, é um talento que Deus deu, é o amor que Deus deu, é o dom que você tem, que Deus te deu. Coisas simples, falar, ouvir, ver, tocar nas coisas, andar. São coisas maravilhosas que o Senhor colocou na nossa vida, que às vezes, por serem uma coisa rotineira, normal, passa despercebido como uma coisa que não tem valor. Eu não esqueço na Covid, que quando um homem, recebeu a conta dos dias que ele tinha ficado no hospital, e esse homem tinha muito dinheiro, e quando ele olhou aquilo ali, ele chorou. Quando ele viu o cheque que ele tinha que preencher o valor. E a mulher falou, mas Senhor, por que o Senhor está chorando? Eu sei que o Senhor tem condições de pagar isso aqui. Eu falei, eu não estou chorando por isso, pelo valor.
Eu estou chorando de lembrar que todo dia eu respiro. Que todo dia o Senhor me dá o fôlego de vida e não me cobra nada, isso é de graça. Querido, o que o Deus tem feito por você, o que Ele tem te dado, as bênçãos só da gente acordar e desfrutar disso tudo, é a razão para a gente glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. E muitas vezes, nas nossas caminhadas, a gente recebe esses dons espirituais, mas em algumas circunstâncias da vida que às vezes nós passamos, a gente começa a perder. A gente ganha e depois a gente começa a perder na caminhada. Só que a gente vai perdendo aos poucos e a gente não percebe, querido. O inimigo é astuto e a nossa alma, os nossos sentimentos, e às vezes nos enganam. Sabe, porque esse machado, ele não saiu de uma hora para outra assim, não. Ele, sabe aquela enxada que a gente tem mais experiência? Ela começa a ficar mole. Aí você fala, vai dar para capinar mais um pouquinho, e você insiste, daqui a pouco solta. O machado deve ter acontecido isso também. E ele falou, vou insistir, não vai soltar não, e bate. E ele ficou frouxo, vou bater, até que voou fora. Na nossa vida espiritual acontece também assim, querido. A gente ora 3 vezes por dia, daqui a pouco começa a orar 2. A gente frequenta todos os trabalhos da igreja, está na consagração, está na EBD, está no culto de terça, no culto de domingo. Daqui a pouco a gente começa, o pastor começa a procurar assim, ó. E a gente não está. Sabe o que é isso? É o machado saindo do cabo. É a gente começando a perder o poder. É a gente começando a ficar frágil. É a gente começando a perder. Porque, querido, para construir um castelo é uma luta, é muito difícil. Agora, para derrubar é assim, ó. E a gente começa a perder. A gente começa a olhar para os homens de Deus. E foi assim que aconteceu com Davi. E a gente, às vezes, vai olhar o resultado e dizer, Davi perdeu. Ele perdeu por causa de Betseba. Não. A Betseba foi o resultado. Ele perdeu quando deixou de ir à guerra. Quando resolveu ficar em casa, ali o machado já estava soltando do cabo e ele não percebeu. Eu estou só em casa. Eu vou só ali na sacada dar uma olhadinha. E aí o machado daqui a pouco sai de vez, quando Betseba entra na história, mas já estava saindo lá atrás. Só que ele não percebeu o que estava acontecendo na sua vida. Você está entendendo o alerta que Deus está dando para a minha vida hoje, que está dando para a sua vida? Cuidado para não perder, porque é muito precioso o que Deus deu para nós. O inimigo está assim, ó, olhando com o olho grandão em cima da gente, querendo tomar a gente, querendo tomar a gente do Senhor, querendo parar você para você não crescer, porque se você tira a palavra do seu coração, se você deixa de viver com Deus para tudo, para a sua família, para o emprego, para na sociedade, muda tudo, porque se nós somos o que somos, é porque o Senhor é na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, e posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Sansão também começou a perder, querido. E a gente vai olhar lá para o resultado e vai dizer, ele perdeu porque foram os filisteus que agarraram ele. Não, esse foi o resultado. Ele perdeu quando ele revelou o segredo. Quando ele perdeu, disse o que não era para dizer, querido. E sabe, às vezes nós caímos nessa cilada. A gente quer desabafar. A nossa alma, em vez de clamar, às vezes quer reclamar. E às vezes a gente quer desabafar com pessoas que não podem fazer muito pela gente. É gostoso contar nossas histórias e alguém parar para ouvir. Só que a gente coloca a nossa vida na mão das pessoas, né, Sr. Reinaldo? E a gente cai em algumas armadilhas. A viúva que tinha o filho,
e que falou ali, vai Eliseu, um santo homem de Deus, ela não caiu nessa cilada. O Geazi perguntou para ela, e aí, como é que você está? Ela está com um filho morto em casa. E ela fala, vai tudo bem. Pode fazer nada por mim? Não confio nele? Eu confio no Eliseu. E aí o Eliseu procurou por ela, como é que você está? Eu não te pedi filho nenhum. Eu estava muito bem aqui, você olhou e orou por mim e veio um filho, agora dá o teu jeito. E Eliseu vai lá, então dá mais uma chance para o Geazi. E ele pega o bordão, leva lá, não arruma nada. Eliseu vai lá, o homem de Deus se deita pelo menino e o menino se levanta, ressuscita. Porque é bom falar com quem pode resolver o problema, querido. Quem pode resolver o teu problema, a gente vai lá e abre o coração. E os líderes da igreja podem resolver? Podem. Mas principalmente o nosso Deus que está com o ouvido aberto ao seu clamor. E o salmista disse, eu esperei com paciência. E ele inclinou o seu ouvido e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente perde. E a gente sabe onde cai. Onde caiu. A gente olha para Jacó e começa a ver o homem de Deus que tinha uma grande promessa numa família extraordinária, Abraão, Isaque, e agora vem Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Só que o que acontece é que ele vai ouvir conselhos. E ele vai seguir esses conselhos. E agora, através de um mau conselho, ele vai perder a sua identidade. Por querer crescer de qualquer maneira. Deus quer que a gente cresça, querido, mas Ele está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que a forma de crescer não é se exaltando. Ele diz, humilhai-vos debaixo perante da mão do Senhor, porque no vosso tempo certo Ele vos exaltará. O degrau de subir é descendo. Jacó não entende isso e começa a arrumar a sua maneira de crescer. Ouve conselhos. E o que ele vai fazer? Vai procurar o seu pai e vai dizer ao pai que apresentar a sua identidade e dizer, não sou Jacó, eu sou Esaú. Ele muda a sua identidade, já não sabe quem ele é mais nessa história. E aí, é ali que ele cai. A partir de agora, achando que estava ganhando, ele perde a paz, ele perde a comunhão na família, ele causa um problema muito grande e o seu irmão quer tirar a sua vida, porque ele não esperou crescer da maneira certa. E se perguntarmos onde caiu, ele sabe. Quando eu perdi a minha identidade, quando eu deixei de ser realmente quem eu era, porque eu sou Jacó, eu não sou Esaú. Quando a gente olha para Judas Iscariotes, o privilégio que esse homem teve, querido, durante 3 anos e meio ele andar com Jesus, dormir com Jesus, acordar com o Mestre, ouvir os seus sermões, ouvir as suas correções, estar diante de Jesus fisicamente durante 3 anos e meio, e depois chegar ao ponto de trair o Mestre, e o Mestre dá aquele lindo exemplo de, mesmo sendo traído, recebe o beijo e diz, você trai o seu amigo com um beijo, ou seja, eu continuo sendo seu amigo, mas você não é meu. Porque onde caiu? Porque Judas não entendeu, a visão de Judas era somente para essa terra, ele nunca entendeu o reino celestial. A visão de Judas Iscariote era uma visão de um reino terreno. Ele queria que o Senhor assumisse rapidamente o trono, para que fosse fazer toda a parte política. Claro que a política é importante, nós andamos orando aqui sobre essa parte, só que a visão dele era só essa.
Ele só tinha uma visão terrena. E a Bíblia diz, se nós esperarmos no Senhor, apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque o Deus tem um céu maravilhoso para a gente. Deus tem um céu cheio de glórias, onde não haver nada disso, essas tristezas, essas angústias, essas preocupações, nada disso vai haver lá, querido. É esse céu que Ele tem prometido para nós. Aqui nós estamos só por um pouquinho de tempo. Segura aí, querido. Aguenta firme aí. Que para crescer às vezes dói um pouquinho, não é isso? Mas aguenta firme que tem coisa boa para a gente. Pedro também passou por situações assim. Quando a gente olha a vida de Pedro, que era um homem sanguíneo, um homem agitado, um homem com pavio, curto ou sem pavio. E Pedro também perde o foco e ele começa a olhar, ele perde o foco muito rápido e ele, hora que está olhando para Jesus, ele olha para as ondas, hora que está olhando para Jesus, ele olha para os soldados que querem capturar todo mundo e o medo entra no seu coração. E Pedro sabe que ele abandona o ministério, ele volta a pescar, porque caiu o machado dele. Toda aquela promessa, Senhor, eu nunca vou te deixar, ninguém vai colocar a mão no Senhor, eu nunca vou te abandonar. Daqui a pouco ele está dizendo, eu não conheço, eu não sei quem é, eu nunca vi, não sei qual é o nome, porque o machado caiu. E a gente então começa a pensar, querido, nessas coisas todas que todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas o que acontece aqui? O homem de Deus, ele então encontra a liderança, e a liderança pergunta onde caiu, e Eliseu vai lá olhar onde caiu, e ele diz, foi aqui, ó. E o homem de Deus então fala assim, vai lá, corta um pau e lança nas águas. Querido, não faz sentido nenhum uma solução dessa. Pare para pensar. Eu vou achar algumas soluções aqui, pensa comigo aí. Pegar uma corda aqui, vamos ver se é muito fundo, eu vou mergulhar, vou amarrar o teu pé de algum jeito, vai lá ver lá embaixo. Sei lá, a gente tinha que pensar em alguma solução, mas que solução é essa de pegar uma madeira, que a madeira não afunda, e o ferro afunda? Mas é os milagres que Deus faz. São soluções que Deus encontra e que a gente não faz sentido para nós, mas é milagre. Os milagres fazem parte da nossa vida, porque por isso que o evangelho para o mundo ela é loucura, para nós é o poder de Deus, querido. Quantos milagres que já aconteceram na sua vida, quantos milagres que todo mundo dizia não tem mais jeito, não vai dar mais jeito, e Deus então usa alguém e o milagre chega na sua casa. Eu lembro de uma vez que o meu filho foi brincar na areia e ele pegou uma doença que acho que vem com xixi do gato, alguma coisa assim. E a pele dele ficou em feridas da cabeça até os pés. Ele não tinha condições de colocar roupa. Ele dormia em cima da folha da bananeira. Porque qualquer roupa que colocasse, ela grudava e depois tinha que arrancar, era pior. Então ele dormia e sentava em cima da folha da bananeira, porque era da cabeça aos pés. Eu estava no meu portão e um homem apareceu e falou assim, Deus me mandou vir aqui orar pelo seu filho. E eu falei, por favor, entra. E o homem foi lá e orou pelo meu filho, Douglas. Meu filho ficou curado, irmãos, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Porque Ele faz milagre, Ele trabalha onde a gente menos pensa, Ele manda a solução que vem ao nosso favor no nosso desespero.
Ele está olhando você, querido, as tuas orações, a tua necessidade, aquilo que você precisa, Ele está olhando. E quando Ele pega aquele pau, aquela madeira e lança nas águas, todo mundo, querido, a obra parou. Eu vou cortar madeira com um negócio desse? Eu paro na hora para ver o que vai acontecer. Todo mundo é curioso, né, gente? Ainda mais num momento desse, né? Daqui a pouco vem a madeira voltando, normal. A madeira vai voltar mesmo e ser normal, mas volta com o ferro agarrado e o ferro flutuando. Então o pessoal, lá é o ferro flutuando. Meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Eu não sei se o pessoal pulou, correu. Sei que o profeta falou assim, pega ele. Foi lá, deve ter feito assim, né? Levantou, aleluia. Tomou ele o ferro do machado e o machado voltou e ele olhou. Nunca deve ter visto um encavado tão certinho desse jeito, porque quem cavou foi o próprio Deus, querido. Aquele que conhece tudo, que ensinou como fazer a arca do concerto, que ensinou como fazer a arca de Noé, que ensinou como fazer o propiciatório, que ensinou como fazer o templo de Salomão, aquele que deu sabedoria ao homem, aquele que fez o homem e disse, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que é encavar um cabo e um machado, querido, para ele? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vira uma festa. Todo mundo agora não é para cortar uma viga, mas não, depois do milagre isso eu vou cortar a floresta toda. Nós vamos aumentar essa classe, nós vamos fazer, vai caber muitos alunos aqui agora, porque está todo mundo animado, porque o homem de Deus se uniu aos seus discípulos e Deus, através da unidade, realizou um grande milagre. E a gente, querido, começa a pensar que Deus também, Ele não está procurando, entenda isso por favor, Deus não está procurando super-homem, sabe, pessoas que não erram. Deus não está procurando a mulher maravilha, que nunca errou, que nunca tomou uma decisão errada. Não, Deus está procurando um coração contrito. Um coração que esteja disposto a reconhecer, Senhor, eu sei que eu errei. Senhor, eu sei que eu sou frágil nessa área aqui, mas Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu te amo. Eu quero continuar te adorando, eu vou em frente, eu não vou parar, eu vou continuar crescendo, mas transforma essa minha área, muda o meu ser. O apóstolo Paulo, no seu desespero, ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha a oração de Paulo. Daqui a pouco, querido, o Senhor começou a trabalhar na vida dele, e ele mudou a oração e disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus muda, Deus transforma. E aí Deus pega esse homem chamado Davi, que era um homem segundo o coração dele, e que errou sim, mas ele depois que erra, e que o filho dele morre, ele vai lá, depois de estar cheio de saco e cinza sobre a cabeça, depois de estar ali chorando durante esse tempo todo, pedindo ao Senhor para salvar o seu filho, isso não acontece, ele vai lá, se unge, toma o seu banho e volta e começa a adorar o Senhor. E volta novamente a sua vida, e Deus restaura a vida de Davi, e ele começa a voltar ao seu ministério novamente, porque se o homem cai e o homem volta atrás e se arrepende, o Senhor está de braços abertos, porque Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia.
aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. A gente fica constrangido, sabe? É muito amor. Ele ama muito. E Davi voltou ao seu ministério. A misericórdia de Deus foi com Sansão também, querido. Ele, Senhor, volta, Senhor, a minha força, Espírito Santo. E depois do Espírito Santo ter se retirado da vida de Sansão, o Espírito Santo volta. E ele balança as estruturas da casa de Dagon, querido, onde ele estava ali. E a Bíblia diz que ele matou. Olha que ele matou, foi gente em vida, hein? Mas a Bíblia diz que na morte dele, ele matou mais pessoas do que em vida. Quando a força de Deus veio sobre ele novamente. Ali estava voltando novamente o machado para o lugar. Jacó faz dessa maneira também. A Bíblia diz que Jacó, quando perdeu tudo isso e o irmão queria acabar com a vida dele, Jacó toma uma atitude que talvez nós precisamos fazer em alguns momentos nessa vida tão corrida que a gente tem. Nessa vida que todo mundo, a todo momento tem alguma coisa para a gente. A todo momento tem algo a se fazer. As internets, os aplicativos que tomam tanto tempo da gente, que enganam tanto a gente. Fala a verdade, gente. Ele faz o seguinte, Jacó. A Bíblia diz que Jacó fez passar a sua família, fez passar tudo que ele tinha. Ele transpôs o val de Jaboque, um rio, foi para o outro lado, e a Bíblia diz, e ficando ele só. E a gente começa a entender que muitas vezes nós ficamos sozinhos, entenda isso. Que não a solidão, querido, mas a solicitude que muitas vezes chega, uma escolha, ficar sozinho por escolha. Às vezes é necessário porque tem um turbilhão de notícias, muitas coisas acontecem. E quando a gente então fica sozinho, a gente então lembra que tem um Deus que pode cuidar da gente. A gente lembra que tem um Deus que socorre a gente, e a gente começa a dar atenção à palavra de Deus e conseguir falar com Ele. Jacó faz isso. Ele fica sozinho. E a Bíblia diz então que Deus se agradou disso e o anjo do Senhor foi lá. E você conhece bem essa história. O anjo não lutou contra Jacó, lutou com Jacó. Ele queria ser abençoado e o anjo queria abençoar ele. E depois de passar uma noite lutando, toca na coxa de Jacó e ele tem uma vida transformada. E agora que tinha perdido a sua identidade, ele falou: olha, você já não sabe se você é Jacó, se você é Esaú, você não sabe quem você é. Sabe de uma coisa? Eu vou te dar um outro nome, já que você não sabe quem você é. A partir de hoje você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e você prevaleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz isso. Judas é um homem que, se ele se arrepende, querido, o Senhor é campeão em cuidar dos arrependidos. Olha eu aqui, olha você aí. Ele poderia ter chegado lá e falado: ah, Senhor, eu não tinha entendido nada. O Senhor me perdoa por eu ter feito isso. Fui eu que falei com eles tudo isso. Fui eu que fiz isso. Senhor, o Senhor me perdoa. Mas o que chegou ao coração de Judas foi remorso. Entenda isso, por favor, que o remorso é diferente do arrependimento. O remorso, ele só se instala porque o projeto deu errado. Se o pecado tivesse dado certo, está tudo certo, está tudo bem. Mas não, deu errado. Ah, é o remorso. O arrependimento não, deu certo. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa, Senhor, eu estou arrependido de ter feito isso que eu fiz.
E aí entra um verdadeiro arrependimento que causa uma dor na alma. Causa uma dor e a gente sente aquele arrependimento e a gente volta atrás e confessa aquilo que fez. Faltou isso a esse moço. Pedro, o Senhor vai buscá-lo depois de todas essas coisas. O Senhor ressuscita e faz questão de dizer: avisa os meus irmãos. E o João? Não. E o Tiago? Não. Avisa os meus irmãos e o Pedro. E ele vai em busca de Pedro, querido. Ele vai atrás porque ele perdeu. Ele perdeu a comunhão. Ele perdeu o seu ministério. E ele vai atrás e chega lá, Pedro está pescando, voltou a pescar de novo. Parou de ganhar almas e voltou ao seu trabalho. E o Senhor então vai ao encontro dele e faz as perguntas maravilhosas: tu me amas? Ele fala: ah, Senhor, o Senhor sabe o tamanho do meu amor, né? Tu me amas, Pedro? E ele fala assim 3 vezes, né? Acho que esse número 3, acho que eu já tenho alguma afinidade com esse número 3. E o Senhor então transforma a vida de Pedro novamente, querido. E aí o que acontece? O Pedro volta novamente a trabalhar na obra de Deus. E o homem agora animado novamente, depois que o Senhor o animou a vida dele, ele começa a pregar o Evangelho, depois recebe o Espírito Santo, fica cheio do Espírito Santo, e depois, mais tarde, um homem que era voltado com medo, um homem que tirava o foco de Jesus e tinha esse problema de tudo tinha medo, parecia corajoso, falava alto, gritava, mas lá no seu coração era um homem medroso. Era a principal emoção que trabalhava na vida de Pedro, era o medo. Agora esse homem, chamam ele e vão crucificá-lo segundo a história. Não segundo a Bíblia, mas segundo a tradição histórica. Vão crucificá-lo. E ele fala assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Vocês então virem a cruz de cabeça para baixo e podem me crucificar. Querido, quando a gente está com o Senhor, a gente enfrenta as coisas. Sozinho não dá para ir em frente. Ah, se não fosse o Senhor na minha vida, querido, e eu tenho certeza que essa frase também é sua, você assina embaixo. O salmista diz: se não fosse o Senhor na nossa vida, os nossos inimigos já teriam destruído a gente, acabado com a gente. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e ele os livra. Louvado seja o nome do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor é a nossa proteção, Ele é o nosso guia, é Ele que está junto conosco todos os dias, porque Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, não eu estarei, mas aí eu estou no meio deles. Ele está aqui nessa noite, aleluia, falando ao meu coração, falando ao seu coração, para a gente prosseguir e ir em frente. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente quer crescer, meu irmão, a gente quer aprender mais da palavra, a gente quer ser dispenseiro para entregar a palavra para esse povo que está tão carente. Precisamos entender o nosso papel, que é tão importante, que o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu títulos extraordinários e Ele nos chama de embaixadores de Cristo aqui na terra. Pare para pensar, querido, talvez você nunca seja um vereador, presidente, mas você é embaixador de Cristo, aleluia. 2 Coríntios 5:20. E o embaixador, ele tem um papel extraordinário. A Bíblia diz que ele representa uma pátria em outra pátria. É preciso estar legalizado, ter seu nome tudo nos documentos direitinho para ser embaixador.
e nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Se o Senhor abrir lá agora, o seu nome está lá, porque nós somos embaixadores, nós representamos a pátria dele aqui, querido. Nós representamos porque o Senhor está contando com a gente para crescer. E quando a gente coloca essa palavra no coração, quando a gente se envolve com as coisas de Deus, cresce, a nossa família cresce em saúde, em visão espiritual. Nós começamos a criar as crianças ouvindo a palavra de Deus, como foram mostradas as classes aqui. Num mundo que está ensinando tantas coisas diferentes da palavra de Deus, a gente começa a criar as nossas crianças com a palavra de Deus, assim como Marluz está trazendo a Emanuele aí, e tantas outras crianças que estão aqui com seus pais aqui na igreja, porque a palavra de Deus, ela vai trazendo um crescimento para a nossa vida, ela vai trazendo um aprimoramento e vai nos elevando a cada dia mais a gente crescer, porque é como uma árvore que trabalha, porque quando a Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o varão, que não se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes de tudo isso, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem a promessa e diz: pois será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. A Bíblia diz que aqueles que não servem a Deus não são assim, porque eles se espalham, eles não permanecem firmes. Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, e vão vivendo com seus projetos que mudam a todo momento. E uma das coisas que faz a gente vencer é a gente estar firmes e convicto. Que Deus continue trabalhando no crescimento da sua vida. Que Deus continue trabalhando no seu coração para que você cresça em todas as áreas da sua vida, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, fisicamente, em todas as áreas que haja crescimento aqui na igreja e na sua vida espiritual. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos engrandecer o Senhor, porque Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que age nas nossas vidas, Ele é aquele que transforma, que onde há um deslize, onde a gente às vezes perde coisas tão preciosas, Ele é capaz de restaurar, Ele é capaz de trazer de volta os sonhos, Ele é capaz de trazer de novo pessoas que estavam perdidas, Ele é capaz de trazer de novo aquilo que nós perdemos e que deixamos por descuido perder. E assim como aquele machado estava lá no fundo, querido, os talentos e os dons que Deus deu para você, eles ficam dentro de nós encobertos. Deus não tira, querido, o talento que Deus te deu. Ainda que você deixou de executar, ele está aí dentro. Procura direitinho aí, que hoje o milagre vai acontecer e vai voltar tudo à tona, e a gente vai voltar a crescer, a gente vai voltar a ir em frente, e a gente vai vencer para a glória de Deus. Porque é assim que o Senhor faz. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, né, pastor Osmar? Ele é o mesmo, no passado, no presente e no futuro. Ele continua o mesmo. Aleluia. Aleluia. Você pode louvar ao Senhor, querido? Aleluia. Fogo não me queima,
as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Profetiza isso, querido. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, Aleluia. as águas não vão Quando afundar. passares pelas águas, estarei contigo. Pois E estás quando pelos comigo. rios, eles não vão te submergir. Não estou Aleluia. sozinho, eu estou guardado Na mão poderosa de no Deus. esconderijo. Aleluia. Não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh,
Aleluias. Deus Santo, aleluias. Deus de poder, aleluias. 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 Você pode me ajudar em oração? Feche seus olhos. Quem sabe entrou aqui alguém hoje que o machado foi soltando e a pessoa não foi percebendo, e quando ela se deu conta de si, já estava longe da presença de Deus. E Deus quer você de volta hoje. Se você quiser, Deus quer você de volta hoje. Deus quer te dar uma oportunidade. Quem sabe você está aqui, quer voltar para Cristo, quer receber a Jesus como Senhor da sua vida. Se você quiser, basta você fazer um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Quero orar por você, quero te dar uma Bíblia de presente. Se tiver alguém aqui assim hoje, essa é a oportunidade que Deus está te dando de retornar para a presença de Deus, retornar para Cristo. É um apelo que eu estou fazendo a você que entrou aqui, que está longe da presença de Deus. Deus quer você de volta. Se você puder me ajudar em oração, há uma batalha nos lugares celestiais agora para impedir que pessoas que sabem que estão longe da presença de Deus voltarem para Cristo. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. Você quer? Não vou me prolongar. Tem uma moça aqui, ó. Aleluia. Vem aqui, traz ela aqui na frente. Traz aí. Alguém pode vir aqui com ela aqui, ó. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Tem um rapaz aqui, ó. Aleluia. Xaracantarabás. Aleluia. 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 Mas não para de orar não, não para de orar não, porque Deus está chamando pessoas para estarem aqui. Não pare de orar. Glória a Deus. Deus está chamando pessoas que estão longe da presença de Deus, sabe que está longe e que precisa voltar urgentemente. Deus está te dando oportunidade, meu irmão. Deus está te dando oportunidade, minha irmã. Essa é uma noite de salvação. Se você quiser isso, se você quiser, levante uma das suas mãos ou venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Mais alguém? Mais alguém? Deus está aqui falando que tem gente que precisa voltar para Cristo hoje. Deus está te dando oportunidade. Então feche seu coração. Mais alguém? Não vou insistir. Deus possa te dar uma oportunidade de salvação. Nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Deus vai agir, Deus vai fazer. Se você puder, estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que está, ó Deus, estão os teus filhos aqui, Senhor. Eu agradeço a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estar, ó Deus, na Tua casa hoje. E agradeço a Ti, ó Deus, porque, ó Deus, o machado está assaltando. Mas o Senhor está encavando de novo, Senhor. O Senhor está encavando aí o machado novamente, meu Pai. Aleluia. Aleluias. Guarda a vida dos meus irmãos, Senhor. Que eles possam ter força, ter vigor para continuar na jornada. Seguir, ó Deus, porque Tu estás pronto para buscar a Tua igreja. Ó Deus, falta pouco tempo, Jesus, para Tu buscar a Tua igreja. E nós dizemos Maranata, mas o Teu povo precisa estar preparado, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Que a vida dos Teus filhos seja abençoada ricamente nessa noite.
Nós, ó Deus, oramos por eles e os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abraça essa pessoa que está ao seu lado aí. Aleluia.